Glória a Deus, graças a Deus, amados irmãos, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebam todos a paz do eterno Deus. É muito bom poder estar aqui com vocês nesta oportunidade. Depois de nós termos ouvido uma palavra tão boa da parte de Deus, fica até difícil a gente falar alguma coisa, né, irmãos? Mas vamos lá. Eu quero deixar uma rápida reflexão para a vossa meditação. Uma palavra muito conhecida aqui no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 4, a partir do verso 1, fala assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos irmãos, temos esse texto bíblico que vai nos falar sobre a tentação de Jesus. Observe o verso 1, começa dizendo que Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo quando ele voltou do Jordão. E então foi levado pelo Espírito ao deserto. É interessante que momentos antes de Jesus ser levado para o deserto, para ser tentado, para ser experimentado, para ser provado pelo inimigo, Jesus Cristo, ele é cheio do Espírito Santo. Agora, o interessante é que quando João Batista ele vai batizar Jesus nas águas do Rio Jordão, a Bíblia fala que o céu se abriu, uma voz ecoou dos altos céus e disse: Eis aí o meu filho amado, em que eu me comprazo, em que eu tenho prazer nele. E naquele momento, diz o texto bíblico, que o Espírito de Deus, em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre Jesus. Então Jesus sai das águas cheio do Espírito Santo. E agora ele é levado, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui nessa reflexão bíblica e te dizer que Jesus, antes de ir para o deserto, ele foi para o Jordão para ser batizado por João Batista. Agora é interessante que Jesus é rei dos reis e Senhor dos senhores. Todo rei tem coroa, tem cetro e tem vestimenta real. Só que a Bíblia fala que Jesus, ele foi até as regiões adjacentes do Jordão para ser batizado por João Batista, porque era necessário que ele fosse batizado para nos deixar o exemplo. Só que Jesus, ele estava na fila para ser batizado por João Batista. E Jesus Cristo na fila, ninguém percebeu que o Filho do Homem estava na fila para ser batizado por João Batista. Porque na Bíblia Sagrada, João Batista é o maior batizador, maior do que todos. Ninguém batizou mais na Bíblia do que João. E a Bíblia fala que, de longe, João olha e vê Jesus na fila. E João fala assim: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas onde que eu quero chegar? Jesus era rei, só que Jesus estava na fila do Jordão para ser batizado, como um judeu normal para ser batizado. Os outros na Bíblia, eles nasceram e foram consagrados reis. Exemplo, o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão e assim sucessivamente. Homens, personagens bíblicos que foram consagrados reis. Mas Jesus foi o único que nasceu rei. Só que observe, Jesus chega no Jordão e ele está na fila e ele é rei.
Só que Jesus chega sem coroa, sem cetro e sem vestimento real de rei. Jesus está nos ensinando que o caminho da conquista sempre será o caminho da simplicidade, porque quem é não precisa falar que é. Quem tem não precisa demonstrar que tem, porque as suas atitudes, o seu comportamento, o seu testemunho, a sua vida já vai dizer quem ele é. Então Jesus não precisou de coroa para chegar no Rio Jordão. Ele chegou sem coroa, sem cetro e sem vestimenta real, em sinal de simplicidade e de humildade. E a Bíblia fala assim: sede simples como as pombas e sede prudente como a serpente. A simplicidade, ela precisa estar impregnada dentro da nossa vida. Quando nós fazemos as coisas para o reino de Deus, no caminho da simplicidade, o nome de Cristo é glorificado em nossas vidas. Então Jesus, quando ele sai do Jordão, ele é cheio do Espírito, ele é conduzido para ser tentado pelo adversário. E perceba que a Bíblia fala que tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Observe comigo dentro da Bíblia Sagrada que o número 40 na Bíblia é o número da provação. E 3 homens na Bíblia jejuaram por 40 dias. 3 homens na Bíblia jejuaram por 40 dias. O profeta Elias, o profeta Moisés e Jesus Cristo. Sem falar ainda que quando Deus mandou o dilúvio, choveu cerca de 40 dias sobre a face da terra. Então, 40 é o número da provação. E o texto fala que, e tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, que o tentador chegou para ele e disse: olha, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Deixa eu te dizer algo nessa noite, nessa reflexão bíblica. Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão? Tinha. Mas por que Jesus não fez? Porque se Jesus faz a vontade do inimigo, naquele processo de tentação, ele estaria quebrando o propósito divino de redenção. Então Jesus vai resistir à tentação do adversário e vai dizer para ele: vai-te, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem, ele não vive somente de pão, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. É muito interessante nós sermos cheios da palavra. Nós precisamos nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus. Observe comigo a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Amós, capítulo 8, no verso 11, Amós vai dizer assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu enviarei fome sobre a terra e sede, mas não é sede de água e nem fome de pão, mas sim de ouvir a minha palavra. Há coisas na nossa vida que nós só vamos vencer com o poder da palavra. Só que o inimigo, ele é insistente. Jesus derrotou ele na primeira etapa. Jesus derrotou ele na primeira tentativa. Só que ele vai desistir de Jesus? Não, porque o inimigo, ele é insistente. É por isso que a Bíblia fala para nós, queridos irmãos, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O segredo está na resistência. Quando você suporta as tentações, o tentador bate em retirada. Só que ele não desiste. O inimigo não vai desistir da primeira vez. Não. Ele vai continuar insistindo. Agora é você que precisa resistir. Porque Jesus venceu o primeiro embate. Jesus venceu essa primeira etapa. A primeira tentação, Jesus venceu. Só que o inimigo, ele não desiste. Porque o texto fala que o tentador levou Jesus para um alto monte
mostrou toda a glória, toda a riqueza, e disse assim: se prostrado você me adorar, eu te darei todas essas riquezas. Então Jesus, mais uma vez, vai usar o poder da palavra. E Jesus vai dizer nas suas palavras: vai-te, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e a ele servirá. Perceba que o tentador queria a adoração de Jesus em troca das riquezas do mundo. O tentador disse: eu te darei todas as riquezas do mundo, todas, se prostrado você me adorar. Porque o inimigo, ele tem inveja da nossa adoração. Ele quis roubar a adoração do Filho de Deus. E fez a proposta. Olha como que o inimigo das nossas almas é ousado. Jesus, se prostrado, o Senhor me adorar, eu te darei todas as riquezas da terra. Uma das coisas que o inimigo tem inveja das nossas vidas é a nossa adoração. Por isso que ele não quer ver ninguém adorando, ele não quer ver ninguém fazendo live, ele não quer ver ninguém celebrando o nome do Senhor, ele não quer ver crente todo dia na igreja. Por quê? O inimigo, ele tem raiva quando a igreja adora o nome do Cordeiro. Só que Jesus, mais uma vez, venceu ele com o poder da palavra. Há coisas em certas áreas da sua vida que você só vai vencer com o poder da palavra. É por isso que a gente sempre ensina aqui em nossa igreja, onde a gente pastoreia pela misericórdia de Deus, que a palavra de Deus ela tem que estar na mente, na boca e no coração. Ora, a própria Bíblia diz, no Salmo 119, no verso de número 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então Jesus vai vencer o segundo embate, usando o poder da palavra. O tentador vai desistir? Não, ele não desiste fácil. Ele é insistente. E a Bíblia fala que agora o inimigo, o tentador, leva Jesus para o pináculo do templo, um lugar muito alto, e usa a palavra. O inimigo também conhece a palavra. Usa a palavra e diz assim: lança-te do pináculo abaixo do templo, porque está escrito na palavra, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeças com teu pé em pedra. Perceba que o inimigo vai usar a palavra para tentar Jesus pela terceira vez. Só que Jesus tinha a palavra dentro dele. Por quê? Porque Jesus é a própria palavra. Ele é o verbo da vida. Jesus usa o poder da palavra e diz para ele: vai-te, porque escrito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E Jesus, ele foi mais uma vez vitorioso nas três áreas da tentação. Perceba, na primeira área foi tentado pela boca, pedra em pão, alimento, porque o inimigo sabia que ele estava com fome. O que mais que ele precisava era comida. E, no segundo lugar, ele foi tentado pela visão. Olha, todas as riquezas do mundo. Mas ele venceu. E na terceira, ele foi tentado na área psicológica. É só jogar daqui para baixo, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Psicologicamente. Então Jesus venceu essas três áreas com o poder da palavra. Então essa reflexão é que você possa se revestir da palavra. Guarda a palavra na tua mente, na tua boca, no teu coração. Um conselho de amigo, um conselho de pastor, um conselho de irmão em Cristo Jesus. Tire 10, 20 minutinhos que seja por dia. Faça um devocional com Deus. Tire 20 minutinhos por dia para você ler a palavra, para você meditar na palavra, para você mergulhar na palavra, para você examinar a palavra. O homem erra porque não lê a Bíblia. Jesus quem falou: errais não conhecendo as Escrituras. Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem conhece as Escrituras, quem conhece o poder de Deus, ele não erra. Então fique com essa palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu poderia citar aqui mais de 10 versículos bíblicos acerca
da palavra. Exemplo, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Romanos 10, versículo de número 17. Ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Jeremias 1, verso 11 e 12. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que vê, Jeremias? Eu disse: Senhor, eis que eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor me disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E é assim sucessivamente. Eu poderia ficar minutos e minutos citando textos que falam da palavra. Então, guarde a palavra na sua mente, no seu coração. Se revista com o poder da palavra, que é a espada do Espírito. Leia mais a palavra, se revista da palavra, seja cheio da palavra, seja apaixonado pela palavra de Deus, porque a palavra ela é lâmpada, a palavra é luz, a palavra é mel, a palavra é água, a palavra é fogo, a palavra é selo, a palavra é espelho, a palavra é do nosso bondoso Deus. Então fique com essa palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do grande Deus. Que Deus te honre em Cristo Jesus, que Deus te abençoe, que Jesus fale melhor dentro do seu coração. É bem verdade que esta reflexão não foi como a primeira que você ouviu, né? A reflexão da menina na casa de Naamã, misericórdia, né? Mas que você possa meditar nessas reflexões bíblicas e que você possa sempre ser vitorioso em Cristo Jesus. Que Deus te honre, que Deus te abençoe.